Fala, galerinha do oitavo ano, como é que vocês estão? Estão bem? E aí, então vamos para mais uma aula de matemática? Na videoaula anterior, né, a gente trabalhou justamente aí com essas questões de monômios, né, tudo mais. Esclarecemos algumas dúvidas para vocês, vocês tiveram aí algumas atividades para fazer, né? E para encerrar o nosso capítulo, o nosso assunto do primeiro bimestre, a gente vai para o nosso último capítulo, na verdade, página 139, certo? Eu sei que vocês têm algumas atividades aí para fazer, que também, tem a mesma lógica desse último capítulo aqui, certo? A gente só vai agregar um pouco mais de conhecimento a ele e também vai ter algumas atividades aí para a gente fazer, certo? Então, como é que vai funcionar? Amanhã, né, no caso, que seria sexta-feira, que vai ter aí as atividades para vocês, certo? Em PDF, no caso, né, para vocês fazerem, vai ser justamente trabalhar essas atividades aí do livro, certo? Então vai ter lá eu indicando a vocês as atividades do livro para vocês trabalharem, as questões, qual fazer, qual mais interessante para vocês fazerem, certo? Então fiquem ligadinhos aí, vejam isso aí no livro de vocês, é importante mais a gente trabalhar para aí que na próxima semana, quando a gente tiver aquela interação lá ao vivo, a gente consiga tirar alguma dúvida que porventura possa surgir para vocês, certo? Então, dando seguimento aí à aula, a gente vai ver aí algumas composições, na verdade, de polinômios. Professor, a gente trabalhou aí monômios, né? Mono, de um só, uma parte só. Uma parte literal, né? Uma parte só numérica. Só tem uma parcela lá, uma expressão só apenas. Por isso que é chamado monômio. E polinômio significa o quê? Polinômio, como no português também, né? Esse poli aí significa vários, né? Então, vários parcelas, quando a gente tem várias operações de adição, multiplicação, certo? Quando a gente tem várias parcelas, vamos dar uma observada aqui. O livro, ele traz aí um exemplo inicial, né, de volume, e aí ele explica aqui para vocês o que é volume, a gente já sabe o que é, né? E ele dá aí as dimensões desse objeto aí geométrico, e ele pede para a gente calcular o volume, ou seja, é só multiplicar essas três medidas aí, né? Aí o resultado, olha só que resultado grande, né? 6x ao cubo, espero que você esteja aí com o seu livro aberto, acompanhando comigo na página 139, e vamos lá. 6x ao cubo mais 31x ao quadrado mais 3x menos 10. O resultado foi esse aí, né? Se a gente descobrir qual é o valor de x, a gente consegue também descobrir qual é o volume aí desse sólido geométrico, certo? Como está expresso aí para vocês, olha só, a gente tem várias parcelas, né? Mais, menos. A gente tem vários tipos de graus, né? Esse primeiro aqui é elevado a 3, esse aqui é elevado a 2, esse aqui é elevado a 1, certo? Esse último número aqui não tem incógnita, né? Não tem a sua parte literal, ou seja, a gente subentende que o x elevado a 0, né? Que aí nem precisa aparecer. Olha só, então a gente tem várias parcelas. E por isso que a gente chama de polinômio, porque tem várias parcelas e não apenas uma, como a gente viu, que é justamente aí o que o livro está dizendo para vocês, né? O polinômio é a soma algébrica entre monômios. Soma algébrica por quê? Porque pode ser mais ou menos, né? Dependendo aí do sinal que vem carregando esse monômio. Então, várias somas algébricas aí de monômios gera polinômio, certo? Mas aí, como o livro diz aqui nessa tabelinha, monômio é aquele que só tem um, como no exemplo aí, né? Uma parcela. Binômio que tem duas, trinômio que tem três, simples, né? E polinômio? Polinômio é tudo, qualquer parcela, pode ter qualquer número de parcela. Polinômio no caso, então, um binômio é um polinômio? Um trinômio é um polinômio? Só não é polinômio um monômio. Então, qualquer forma, expressão algébrica, né? Expressão na matemática, que tenha mais de uma parcela, a gente pode chamar ele de polinômio. Claro, tem que ter a sua parte numérica e a sua parte literal, beleza? E aí, como a gente viu nos vídeos anteriores, também tem como a gente descobrir o grau desse polinômio, certo? Como a gente vai fazer isso? A gente vai somar a quantidade aí, na verdade a gente vai ver qual parcela tem os maiores expoentes e somá-los. Aí sim
agora somar os seus expoentes. No caso aqui, ó, a gente viu que essa parcela aqui do meio desse polinômio tem x elevado a 4 e x elevado a 3. Aí, 4 mais 3, o grau desse polinômio é 7, certo? Tranquilo, né? E aí vem dizendo justamente isso, ó. O polinômio, assim como o monômio, também apresenta grau. Neste caso, o grau de um polinômio reduzido não nulo, vou explicar daqui a pouco o que isso significa, é dado pelo seu termo de maior grau, como eu disse a vocês, né? Antes de somar, a gente tem que verificar qual é o termo que tem maior grau, certo? E ele vai ser justamente o grau geral do polinômio, certo? Esse primeiro termo, essa primeira parcela, é x elevado a 3 e y elevado a 1, né? O 1 a gente nem vê. Então, 3 mais 1, 4. Esse aqui tem 4 no total. Quando eu venho para essa segunda parcela, só x está elevado a 4, então já empatou. E y está elevado a 3, então 4 mais 3, 7. Por enquanto, esse é o maior grau no polinômio total, né? E essa última parcela, x elevado a 1, que nem aparece, e y elevado a 4. É importante demais você me acompanhar pelo livro. Estou sempre lembrando isso a vocês, porque aqui tem uma certa limitação do zoom, né? Da forma como vocês conseguem compreender. Mas pelo livro, ó, tá bem acessível você olhar aí e me acompanhar, certo? Então, a maior parcela é essa aqui do meio, né? Que está em negrito, e o grau dela é 7, porque a gente somou os seus expoentes. Beleza? Tranquilo demais, né? E aí vai dizendo aí, discorrendo pra gente, até a gente chegar aqui, ó, nesse assunto aqui, ó, polinômios com uma só variável. O que são polinômios que só tem uma variável? Polinômios que tem somente uma variável são denominados polinômios com uma variável. Simples, né? Ou simplesmente polinômios na variável x, que geralmente, casualmente, esses polinômios a gente encontra como a incógnita x, certo? A gente usa bastante x, né? Mas aí pode ser y, professor? Pode. Pode ser k? Pode. Pode ser qualquer letra que eu quiser? Pode. Certo? Mas geralmente a gente encontra aí na forma de x, beleza? E aí, ó, ele está mostrando pra gente que muitas vezes nós só observamos o polinômio da seguinte forma, certo? Se eu tiver aqui para vocês um exemplo aqui bem básico, 4, deixa eu escrever com um lápis preto que fica melhor para vocês visualizarem. 4x ao quadrado, certo? 4x ao quadrado. Esse aqui é a forma reduzida, certo? A forma incompleta desse polinômio. Por que eu posso chamar ele de polinômio? Porque, ó, eu sei que vai ter mais 0x a 1 mais 0. Esse 0 aqui precisa escrever? Não, né? A gente já aprendeu que não precisa escrever uma parcela de adição que só tem 0, né? Não precisa. Esse aqui, ó, 0x. 0 vezes x é 0, né? Então isso aqui também zerou, por isso que nem aparece. Mas aí a gente sabe que por esse estar elevado ao quadrado, esse daqui do lado tem que estar elevado a 1. E esse aqui é elevado a nada, a 0. Como se fosse assim, ó, x elevado a 0 também. Certo? Então, ó, essa é a forma completa desse polinômio. A gente precisa escrever esse tantão de 0 aqui, professor? Esse tantão aí de números que não precisam ser expressos? Não. Por isso que a gente só escreve isso aqui. Então, ó, se uma questão lá estiver dizendo para vocês assim, vamos botar um exemplo aqui. 2x ao cubo mais x mais 2. Aí ele perguntar, qual a forma completa desse polinômio? E aí, qual é a forma completa aqui desse polinômio? A forma completa dele, né, ó, vai ser assim, ó, 2x ao cubo, né? Aí a gente vai procurar aqui, tem x elevado ao quadrado, ou seja, 1 grau menor? Não. Então a gente tem que expressar ele, 0x ao quadrado. Por que a gente coloca esse 0? Porque esse 0 faz essa parcela se anular, né? Ela está aparecendo aqui? Não. Então, para ela continuar não aparecendo, ou seja, continuar nulo, a gente precisa ter esse coeficiente 0, esse número 0 aqui, certo? Aí, ó, mais x, que é o que está aparecendo aqui, né? X elevado a 1, ó. X elevado a 1, mais x elevado a 0x, né?
elevado a zero mais esse número 2 aqui, não é isso? Então aí a gente escreveu todas as parcelas aí desse número, certo? A forma geral completa desse polinômio, beleza? Que é justamente esse exemplo aí que o livro dá. E aí ele pede justamente para a gente fazer isso nessa atividade. Entre os polinômios, aí ele dá vários polinômios aqui, separados pelo quê? Ponto e vírgula, certo? Quando tiver uma ponto e vírgula é porque está separando os polinômios aí. E ele identifique quais são binômios, ou seja, que só tem duas parcelas. Percebe que o livro ele chama, ó, entre os polinômios, porque binômio também é um polinômio, né? Qualquer expressão matemática que tenha mais de uma parcela, mais de uma, é chamado de polinômio, tendo, claro, valor numérico e valor literal, certo? Número e letra, certo? Quais são binômios? Aí vocês vão dizer aqui, ó, essa primeira é binômio? Não, é um monômio, né? Essa daqui, o segundo polinômio, é um binômio? Não. Ele, na verdade, é um polinômio, tem várias parcelas, né? Muito bom. E aí vocês vão tentando identificar aí, né? Aí é desenvolver e aplicar, que é uma historinha aí, para vocês aí identificarem melhor. E conhecer a parte mais histórica e tal dos polinômios, certo? Aí operações com polinômios, Como vocês estão aí me acompanhando na página, deixa me ver, página 141, 141, certo? Vai ter aí as operações com polinômios de adição e de subtração, certo? Então, ó, vai seguir basicamente a mesma regra, certo? Vamos entender aí, ó. Como podemos adicionar os perímetros do triângulo e do quadrilátero a seguir? Aí ele dá as medidas do triângulo e dá a medida aí desse quadrilátero, né? Figura geométrica com 4 lados. Para calcular a soma, vamos agrupar os termos semelhantes. Olha só, para fazer soma é necessário o quê? Identificar quais os termos semelhantes, galera. É necessário e só é possível, na verdade, somar termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Lembra lá? São aqueles termos, ó, que a parte literal, a letra, é idêntica, certo? Tanto a letra quanto o grau, o expoente. Olhando aqui para esse polinômio aqui que a gente tem algum monômio, ou seja, tem alguma parcela aqui dentro daqui que seja semelhante? Olha só, aqui tem x, x, x e x, né? Mas eles não são semelhantes, porque embora a letra seja x, o grau é diferente, o expoente é diferente, beleza? Aqui é elevado a 3, aqui é elevado a 2, certo? Então eu só posso somar os termos semelhantes, sendo bem repetitivo aqui para vocês fixarem, tanto na letra, tanto na parte literal, quanto na parte dos expoentes. Então, um exemplo aqui, eu só poderia somar esse x ao quadrado com outro x ao quadrado, certo? Muito bom. Que é justamente aqui, ó, como ele coloca aí pra gente, certo? Aí ele junta, né, na verdade, os termos semelhantes aí. E aí, o que for x elevado a 1, ele junta, terminando aí com 4x. O que for y, ele junta, terminando com 4y. O que for z, ele também junta e terminou 2z, certo? Percebe que continua aqui um valor de adição, né? Continua uma operação, na verdade, de adição, porque o x não tem como somar com y. Então, continua a adição lá. Continua a adição também com o z, certo? E continua a adição com um número normal sem letras, beleza? Um número normal lá, qualquer. Tranquilo? Então aí é o exemplo que o livro dá aí a vocês. E ele vai pedir justamente para vocês trabalhar, ó, com o perímetro, né? Observando aí essa figura aí ao lado, certo? E aí ele vai pedir também para calcular as seguintes somas e subtrações de polinômios. Olha só, soma e subtrações de polinômios. Ó, eu posso somar esse 3x da página 141, número 3, letra A. Eu posso somar esse 3x com menos 4y? Não. Por quê? Porque os monômios não são semelhantes. As parcelas não são semelhantes, certo?
Uma tem valor x e outra tem valor y. Então, a parte literal não é igual, não posso. Então, lembra aí, eu só posso somar esse 3x com esse 2x aqui, ó. 3x mais 2x vai ficar 5x. Esse menos 4y, só posso fazer a operação com esse menos 3y. Olha só, vamos escrever esse exemplo aqui no quadro para a gente entender bem facilmente. Então vamos lá. Ó, 3x menos 4y, certo? Mais 7z vai ser somado com esse outro polinômio aqui, certo? Vou reescrever aqui de forma que pegue o quadro todo, certo? 3x, bem rápido aqui, ó, 4y mais 7z, não é isso? Mais 2x menos 3y menos z, certo? É tudo entre parênteses. Ó, por que está entre parênteses? Porque ele agrupou, né? Mas como aqui é a adição, ó, aí quando eu fizer mais por mais, continua dando mais. Mais por menos, continua dando menos. Mais por menos, continua dando menos. Então, eu posso tirar esses parênteses aqui, certo? E calcular aí tranquilamente, normalmente. Certo? Lembrando, se tiver qualquer dúvida, volta. Se a dúvida persistir, comenta aí. Só apenas 2 pessoas durante essa semana comentaram aí nos meus vídeos. Eu fiquei bem triste por isso. E, na verdade, também parabenizo as pessoas que estão comentando aí, né? Muito bom. É isso aí, galerinha. É questionando, duvidando, pensando que se aprende, beleza? Então, ó, só posso somar esse 3x com esse 2x aqui. Eu digo somar porque eu já estou vendo a operação aqui, né? Mas poderia ser subtração também, certo? Posso somar fazendo como? Repetindo a parte semelhante, né? X. E somando os números, ó. 3 mais 2, 5. Isso. Quase que eu me enrolava aí, mas foi, né? Esse y aqui, só posso somar com esse y. Por quê? Porque a parte literal, as letras são iguais. E os expoentes também, certo? Tem um escondido aqui em cada um deles, né? Então vamos lá. Repetimos então. Vai ser mais, né? Na verdade, ó, é menos 4y, menos 3y. Ó, números e letras, né? Enfim, com sinais iguais. O que é que a gente vai fazer? Repetir o sinal, né? Menos aqui. A gente repete o sinal, soma os algarismos. 4 mais 3, 7. É como se eu estivesse devendo R$4 a uma pessoa, certo? E ainda tivesse a coragem de pedir mais R$13. Acontece isso com os nossos pais, né? A gente faz, pai, empreste aí R$4, ele empresta. Aí no outro dia a gente faz, pai, eu sei que eu estou lhe devendo, né? O senhor me der a minha mesada, receber algum dinheiro aí, eu lhe pago. Mas eu sei que eu estou lhe devendo R$4, me empreste mais R$3? Olha só, a gente não vai continuar devendo a ele? Vai, mas quanto é o valor? Vai ser de R$7, ou seja, menos 7. É essa mesma lógica que a gente usa aqui, ó. Repete o sinal de menos, soma os algarismos. 4 mais 3, 7. 7 o quê? A parte literal, y, beleza? Mais 7z, menos z. Olha só, números com sinais diferentes, né? A gente sabe que esse z aqui é acompanhado de um 1 aqui escondido, que a gente nem precisa escrever ele, né? Mas a gente sabe que ele está aí, ó, 1. Beleza? Às vezes escreva, às vezes não, para a gente ir se habituando aí nessa nova forma de escrever, certo? Então, ó, 7 menos 1, a gente sabe que vai ser 6. 6z, né? Mas pensando aí, o que é que a gente fez agora, sem ser de forma automática. O que é que a gente fez, gente? A gente analisou que o 7 é o maior algarismo, né? Em relacionado a 1, 7 é maior que 1. Aí a gente observou que o sinal do 7 é o quê? É positivo. A gente repetiu o sinal do maior número e fez o maior menos o menor. 6. 6. Certo? Então aí, ó, fica isso. Consigo somar mais alguma parcela aqui? Não, porque as formas literais são diferentes. Beleza? Tranquilo demais, né, galera?
E dando aí, então, continuidade, vai ter aí, ó. Opa! Vai ter aqui outros exercícios aí para vocês trabalharem até chegar aqui nesse assunto de multiplicação, certo? Multiplicação. Como é que eu faço multiplicação, professor? Multiplicação de polinômios. Olha só, a gente vai usar uma propriedade que às vezes a gente chama como chuveirinho, né? Chuveirinho, mas a forma clássica do assunto mesmo, da propriedade, é chamada de distributiva. Lembrem sempre dela, aquilo que a gente viu ó, nos anos anteriores, quinto ano, né? Quarto ano, sexto ano a gente vê bem, né? Sétimo a gente trabalhou e no oitavo não vai ser diferente, certo? A gente vai continuar trabalhando com essa propriedade aí chamada distributiva. Então, se você tem dificuldade, você se esqueceu aí ao passar desses anos, você tem algum travamento, alguma trava aí nessa propriedade, é necessário você estudar e relembrar essa propriedade, beleza? Então vamos lá, ó. Qual é essa propriedade? Vamos usar esse exemplo aí do livro. Opa, escrever aqui com um lápis preto, fica melhor. X mais 3 vezes 2x ao quadrado menos x mais 5. Como é essa forma distributiva, ó, tem dois parênteses aqui no meio deles, multiplicação. Então, tudo que está desse lado vai multiplicar por tudo que está desse lado. Como? Tem que fazer isso por partes, né? Então, ó, vou fixar o x aqui, vou olhar só para o x, vou esquecer o 3 por enquanto. E vou pegar o x e multiplicar por tudo que tiver do outro lado. Tudo que tiver do outro lado, certo? O x vai multiplicar o 2x ao quadrado, o x vai multiplicar o menos x e o x vai multiplicar o 5, certo? Então, vamos lá. Vou escrever aqui de forma melhor aqui, certo? Então, ó, x vai multiplicar esse x ao quadrado. Como isso? Multiplica primeiro os números, depois as letras, certo? 1 que está escondido aqui, né? A gente nem precisa escrever. 1 vezes 2, 2. Não é isso? E agora as letras. X vezes x ao quadrado. Opa! A base é igual, então eu repito a base e faço o que com os expoentes? Somo. Tem um 1 escondido aqui, então vai ser 1 mais 2, 3. Tranquilo, né? X vezes x ao quadrado vai dar x a cubo, a 3, porque 1 mais 2 fica o expoente 3, certo? Agora x vezes menos x, ó. A gente tem que fazer então um jogo de sinal antes da multiplicação, né? Ó. Mais com menos, continua dando menos. Sinais diferentes, sinal negativo. E agora multiplica os números. 1 vezes o 1 que está escondido aqui, continua dando 1. A gente nem precisa escrever. E x vezes x vai dar quanto? X ao quadrado, né? Porque a gente repete a base e faz o que com os expoentes? Soma. 1 mais 1, 2. Beleza? Estou explicando aí bem pausadamente. Se está com dúvida, volta um pouco o vídeo. Se persistir a dúvida, escreve nos comentários. X, ó. X agora vezes 5. 1 vezes 5 continua dando 5, né? Já faço o jogo de sinal aqui, né? Ó, mais com mais continua dando mais. Então nem preciso fazer essa parte mais detalhada. 1 vezes 5, 5. Tem parte literal aqui? Não. Então eu repito essa que tem aqui, ó. X. Beleza? Tranquilo, né? Mas aí, ó, fiz apenas por x. Tenho que fazer por 3 agora. Tudo que tiver do outro lado eu vou multiplicar por 3. Certo? Então vamos lá. Mais com mais continua dando mais, né? Vou escrever esse restante aqui, certo? Ó. Opa. Certo? 3 vezes 2, 6. Tem parte literal? Não. Então eu repito a que tiver. Certo? X ao quadrado. Então 3 vezes 2x ao quadrado vai dar 6x ao quadrado. 3 vezes x vai dar
Aí antes tem que fazer o jogo de sinal, né? Porque aqui é negativo. Mais com menos, continua dando menos. Eu poderia fazer no automático? Ah, professor, eu poderia fazer já no automático. Beleza. Mas eu prefiro mais detalhado assim para vocês sempre fixar a regra aí na cabeça. 3 vezes x vai dar 3x, né? Muito bom. Mais com mais é mais. 3 vezes 5, 15. Certo? Tranquilo demais, né? Aí, eu posso somar esse 2x ao cubo com esse daqui? Não. Por quê? Porque embora a letra seja igual, o expoente é diferente. Eu só posso somar então, esse menos x ao quadrado com esse 6x ao quadrado. Esse 3x com esse 5x. Beleza? Tranquilo? E aí vai dar justamente, isso aí, essa resposta aí que está no livro de vocês. Beleza? Vai ter aí as atividades, tal. Agora ele vai puxar para cá, para a gente ver justamente a divisão. Essas atividades aí vai ser para você que já quer praticar, para ir fixando o assunto, pode praticar, certo? Mas aí, quando a gente for amanhã, sexta-feira, que for as atividades, que a gente vai trabalhar bem perfeitamente isso, aí vai ser essas questões aí que a gente está vendo até então, certo? Que a gente está aí passando, que vai ser para vocês treinarem. Divisão. A divisão, gente, também do mesmo jeito. A gente divide os números e repete a base que for igual, né? E subtrai os expoentes. Simples. Essas regras a gente já sabe, então não há nada de novo aí. Tem aí o passo a passo, certo? Como a gente fazer isso. Vamos aí ver aqui, deixa eu ver. Tem aqui já bem detalhadamente, né? Mas eu vou fazer aqui no quadro, porque aí eu consigo explicar para vocês de forma melhor, né? Fazer esse exemplo aí do livro mesmo. Vai ser o que agora? 6x ao quadrado, ou a quarta, né? Mais 21x ao cubo, mais 15x ao quadrado, certo? Dividido por 3x ao quadrado. Como é que fica aqui? Vou pegar e dividir, uma por um, certo? 3x ao quadrado vai dividir isso, isso e isso, por vez, certo? Como é que vai ficar então? Vamos lá. O que é que o livro fez aqui? Ele fez justamente isso aqui, só que de forma diferente. Diferente assim, no passo a passo, certo? Eu vou explicar um passo aqui que é um pouco diferente desse livro, do que o livro faz aqui. O que é que ele faz? Ele só faz repetir aí as parcelas, certo? Como se fosse assim, 3x ao quadrado, que divide aqui, certo? Aqui é negativo, né, gente? E errando aqui é negativo. Aí esse 3x ao quadrado vai dividir aqui. E vai dividir aqui também 3x ao quadrado. Eu não gosto de fazer assim, por quê? Porque aí a gente pode se confundir, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou só imaginar que seja... Imaginar não. Vou fazer com só um 3x ao quadrado, certo? 3x ao quadrado. Como fazer então agora? Da mesma forma que a gente faz multiplicação. A gente faz a operação primeiro com os números, depois com as letras, certo? 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2, né? E x elevado à quarta dividido por x elevado ao quadrado. Vai ser x, a base é a mesma, repete a base, subtrai os expoentes. Numerador menos o do denominador. 4 menos 2, 2. Certo? E repete aqui, o sinal, certo? Os sinais que vai apresentando aí ao decorrer do polinômio, certo? Então, menos eu repeti aqui. 21 dividido por 3, 7. X e x, então a base é igual, repito, e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Nem precisa escrever esse 1 aí, né? Muito bom. Repito o sinal do mais. 15x ao quadrado dividido por 3x ao quadrado. E aí?
15 dividido por 3 vai dar 5, não é isso? E x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar x elevado a quanto? Ó, 2 menos 2, 0. Beleza? E qualquer número elevado a 0 é 1. Beleza? Liga aí nisso. Por quê? Porque 1 vezes esse número vai dar só 5. Beleza? Então, x elevado a 0. Tranquilo, né? Por isso que o livro aí apresenta para vocês, ó, só o 5. Não apresenta essa parte aqui, que é x elevado a 0. Porque x elevado a 0 vai dar 1. E 1 vezes 5 é 5, né? Muito bom. E aí vai justamente apresentar aí para vocês, certo? Vai ter alguns exemplos aqui. E vai terminar com atividades, certo? E essas atividades aí eu proponho a vocês que vocês façam, certo? Façam aí essas atividades e quando chegar amanhã, que eu vou passar quais são as atividades melhor aí para você fazer e fixar bem o assunto, aí você vai fazendo de acordo com a minha orientação, certo, gente? Espero aí ter sido bem claro. O assunto eu sei que ele é, né, muitas letras, teve até um comentário lá, professor, tanta letra, vou ficar louco, certo? Mas não vai não, é só uma fase de adaptação, certo? A gente agora vai trabalhar dessa forma, que é a forma do estudo da matemática algébrica, né? Que vê números com letras. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção, valeu, até mais!